Olá, meus irmãos. É quarta-feira da primeira semana do Advento. Que alegria para nós estarmos vivendo esse tempo bonito da expectativa pelo Senhor. O evangelho de hoje é um evangelho que ajuda a gente a perceber duas realidades. Perceber a nossa fome existencial, uma fome de coisas que não passam, uma fome de eternidade, uma fome, em suma, de Deus, não é? E ao mesmo tempo aquilo que nos pode saciar. Veja, esta fome existe não somente naquele que crê em Jesus. É uma fome existencial antropológica, ou seja, ela existe em todos os corações humanos. E o ser humano terá de viver a tarefa de tentar saciar esta fome de existência, essa fome de sentido, não é? E todo ser humano vai buscar isso de algum jeito, não é? Em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os recantos deste mundo. Isso faz parte da nossa natureza, que não é completa e que busca a completude. E quando a gente percebe que na história essa natureza foi ferida pelo pecado, então a situação ficou ainda pior. Porque é uma fome que mostra agora a nossa miséria. Nós não damos conta de termos uma vida que de fato vale a pena por nós mesmos. Isso não é preciso crer em Deus para descobrir. Basta ser honesto, né? Você e eu conhecemos pessoas que não são crentes e que você percebe no coração daquela pessoa, não é? Uma busca. Talvez ela se apoie na carreira profissional, menos mal. Talvez ela busque em vícios dar um sentido para sua existência. Enfim, essa fome está presente em todo mundo. E todo mundo, no fim das contas, precisa de um salvador, né? O evangelho de hoje fala disso. Existia ali, às margens do mar da Galileia, uma numerosa multidão que veio ouvir Jesus e veio para ser curado por ele, né? O povo estava admirado então com Jesus, então muita gente vinha de longe para buscar. E Jesus chama os discípulos e diz: olha, galera, eu tenho compaixão dessa multidão. Porque já faz 3 dias que eles estão aqui acampados e a comida está acabando. Não é? O que eles trouxeram que já era pouco, porque a gente é simples, não é? Agora tem menos ainda. E eu não quero mandá-los embora com fome, porque não tem graal no meio do caminho, né? Não tem a parada ali para eles fazerem um lanche. Vieram de longe. Eu não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Veja, Jesus está aqui falando de uma fome biológica, gástrica, mas que no fundo é sinal de uma fome mais profunda, aquela que eu falava no início do áudio de hoje, não é? E então que os discípulos dizem: mas Jesus, onde é que nós vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus então pergunta: quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus então manda que a multidão se sente pelo chão. Olha só que interessante. Jesus joga a responsabilidade de saciar a fome da multidão para os seus discípulos. Os seus discípulos olham para a despensa deles, né? Para as mochilas deles, e dizem assim: ó, nós não temos como resolver essa parada aí, não. O negócio é difícil. Como é que a gente vai resolver esse negócio aí? Aqui é deserto, nós somos tão pobres quanto essa gente, não é? Jesus então chama em causa os seus discípulos, quer dizer que todo cristão que de alguma forma descobriu um pouco do alimento novo, que é o próprio Deus, deve se sentir responsável por apresentar isso daí para quem ainda não descobriu, tá? Se você nega o que te faz bem para os outros, é porque no fundo você não confia tanto no bem que aquela realidade te faz. Se nós somos convictos de que Jesus é o nosso alimento, então nós oferecemos isso para os outros, não é? E olha que bonito, eles não tinham tanta coisa para saciar uma multidão, era pouca coisa.
Eram 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus, então, manda todo mundo se sentar. Ele pega os pães, dá graças, parte os pães e distribui. São verbos que a gente aprendeu a escutar na Eucaristia, não é? Tomou o pão, olhou para o céu, deu graças, partiu e distribuiu. Tomai todos e comei, não é? São verbos próprios da instituição da Eucaristia, e não é à toa. Porque eis aí o mistério de fé que de fato sacia a fome de sentido e de eternidade sobre a qual o padre falava desde o início desse áudio. Então, gente, eu e você, primeiro, precisamos reconhecer a nossa fome de Deus. Segundo, precisamos saciar a nossa fome de Deus em Jesus Eucaristia. Terceiro, precisamos, nós que já conhecemos esse caminho, apresentar esse caminho para os outros, tomar como nossa responsabilidade matar a fome alheia. E quando eu e você dissermos o que eu posso fazer, eu não dou conta de fazer isso não, como os discípulos disseram, lembre-se de que o nosso pouco para Deus é muito. O que a gente apresenta no altar é pão e vinho. O que Ele nos devolve? Devolve Ele mesmo. Olha que coisa grandiosa. Que desproporção gigantesca, né? Eu ofereço simples alimentos e Ele me devolve o quê? Devolve Ele. Que coisa maravilhosa.